Deus.
tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam e onde aquela mulher estava tirando água do poço e Jesus ele se aproxima dela e começa a conversar com ela ali. E ela sem entender, mas como é que o senhor vai falar com uma mulher samaritana, o senhor sendo judeu, o senhor numa classe social diferente? E o resumo dessa conversa resulta naquela mulher sendo curada por Jesus, sendo liberta por Jesus e se tornando uma das maiores pregadoras daquele lugar. E sabe, o que mais toca no meu coração é saber que esse mesmo Jesus ele está aqui hoje para fazer uma obra. Esse mesmo Jesus ele está aqui hoje para transformar a minha história e a sua história. Só que o ponto crucial desse momento foi que aquela mulher ela permitiu que Jesus fizesse isso. E sabe o que nós precisamos fazer nessa tarde? Permitir que ele toque na casa. Queremos que ele toque. Sabe aquele quartinho da bagunça que muitas vezes a gente fala, não, aqui Jesus não entra. Sabe aquele lugar onde tem uma ferida de alguém que uma vez te machucou, ou te humilhou, ou quem sabe seja a falta do perdão que a gente fica segurando porque alguém nos ofendeu e a gente não quer dar o braço a torcer. Sabe, então assim, a gente vai voltar a cantar esse refrão, mas que nesse momento você olhe para dentro de si e abra o seu coração, e abra os seus lábios e comece a permitir que Jesus entre onde Ele quer entrar, onde você nunca deixou, para que você saia daqui por essas portas hoje transformado em nome de Jesus. Então enquanto o William continua essa canção, você pode fechar os seus olhos e comece a orar comigo nessa tarde. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa transformar a nossa vida. E enquanto nós cantamos essa música sobre um rio que muda, que limpa, que lava, o Senhor possa entrar no nosso interior essa tarde, o Senhor possa entrar no nosso coração essa tarde e quebrar, Deus, as cadeias. O Senhor possa transformar nosso interior. Isso que deixa que Jesus toque na sua vida essa tarde. Permita que Ele transforme o seu coração. Porque Deus está aqui, não vai te deixar. E eu quero te dizer, você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Jesus nunca desistiu de você. O amor dele por você é implacável. A palavra de Deus vai dizer que não existe altura, profundidade, largura, nada que pode nos separar desse amor. Então que você possa ser tocado por esse amor nessa tarde. Que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
aplaudir ao Senhor? Gostaria de chamar o pregador da tarde. É o Bruno mesmo? Ah, sim. Fazer uma... Sim, venha. Caminho, pastor Jéssica, já puder já se posicionando, mas, irmãos, a gente, creio que a maioria já sabe, mas nós perdemos um irmão nessa semana, né? Então a gente queria apresentar a família dele, viu que Deus está dando forças, que o Espírito possa consolá-la, né? Mantê-la de pé. A gente sabe que é um momento muito difícil. Eu creio que com o Espírito, né, a gente aprende a ajudar, a gente aprende a entender melhor as coisas. Então, vamos alguém descobrir o nome dela? Não, você sabe já o nome da esposa de vocês? Maíla. Então vamos ter mais alguém? No caso aqui, trabalha aqui, tem um cunhado dele que é o Maílson. Então vamos apresentar toda a família. Então, desculpa o nome dela? A Maíla e o Maílson. Vamos apresentar a vida deles, que o Espírito Santo possa visitar. Nós conhecemos esse Espírito de poder. Esse também é um Espírito de consolo, né? Um consolador. Então, nós cremos que com o poder do Senhor, nossa família vai passar por esse momento e o Senhor vai estar com eles. Então, vamos apresentar o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós apresentamos o Senhor Jesus nessa tarde, Pai, a vida da família, Senhor Jesus, do Marcílio. E, Pai, nós apresentamos, Senhor Jesus, clamando a Ti, que o Teu Espírito, Pai, possa visitar a Maria, o Maílson, que o Senhor possa, meu Pai, trazer, meu Pai, forças, que o Senhor possa sustentá-los neste momento. Pai, que eu possa enxugar todas as lágrimas dessa família. Vai, meu Pai, planejando, vai trazendo, meu Pai, tempo de júbilo. Que o Senhor possa trazer, Senhor Jesus, o Espírito que consola, o Espírito que acalma, para que eles possam passar por este momento. Que o Senhor está trazendo revelação, que o Senhor está os aproximando de Ti, para que eles possam encontrar no Senhor, Pai, essa força, meu Pai, esse esconderijo. Em nome de Jesus eu repreendo todo pensamento do inimigo, eu repreendo tudo aquilo que o inimigo tem arquitetado contra essa família. Em nome de Jesus é frustrado. Que o Espírito reina, meu Pai, sobre essa família. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que seja feita como a Tua vontade na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agora vamos estender as mãos em direção ao pastor Jéssica, pela leitura da tarde. Vamos apresentar a vida dele em oração, que ele possa ser um canal nessa tarde, que ele seja um instrumento, se não seja ele falando, mas seja o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tendo suas mãos em direção a ele. Meu Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Pai, nós te glorificamos pela oportunidade, meu Pai, te apresentamos a vida do Teu Filho. E Pai, que Tu possa vir sobre ele neste momento o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito de poder. Pai, que a Tua unção desça sobre ele neste lugar. Pai, que ele seja um instrumento, um canal em Tuas mãos. Pai, que não seja ele falando, mas o Senhor. Vai usando ele como boca de Deus, ó Pai, nessa tarde. Pai, que a Tua palavra possa ser frutificada em cada coração. Vai trazer um espírito de revelação, de entendimento. Eu repreendo toda distração, tudo aquilo, Pai, que vem estar atrapalhando. Pai, vai tocando em cada coração, vai trazendo humildade para receber com alegria a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, ó, o Senhor possa abrir nossos olhos, o nosso entendimento. E o Teu Espírito esteja sobre a vida do pastor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que seja feita a Tua vontade a partir da vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique à vontade de nós. Sempre a gente tem a sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 24, no versículo 13, nós vamos falar sobre os discípulos no caminho de Emaús. Quem já viu essa história? Sim. Vamos falar sobre isso. Deus nos mostra o Senhor coração. Bem, a palavra diz assim, quem encontrou? Lucas, capítulo 24. 24. No 13, acho que até 13. 13. Do 13 ao 32. Amém? Vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: os discípulos no caminho de Emaús, essa versão aqui diz: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso povo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele, Jesus, lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele imediatamente desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, Jesus ressuscitou e já apareceu assim. Bem, veja os meus olhos. Eu gostaria muito de agradecer da tua palavra, porque a tua palavra nos mostra, meu Pai, o que aconteceu, mas Hebreus também diz que o Senhor mesmo de ontem é hoje e eternamente. O mesmo Jesus que abriu os olhos desses discípulos que estavam tristes, é o Jesus que está aqui para nos alegrar no Senhor. A nossa alegria está no Senhor, que tem o Espírito Santo em nome de Jesus, meu Pai, abre nossa mente, nos faça compreender qual que realmente é o teu propósito para a nossa vida, esse tempo em nome de Jesus. Amém. Essa passagem aqui ela é bem conhecida e ela mostra um fato que nos preocupa. Literalmente está falando de discípulos de Jesus, que tendo Jesus com eles andando e conversando, eles não perceberam que era Jesus. Eles não perceberam nem o tom de voz que Jesus tinha, o timbre de voz. Então, possivelmente, quando nós mandamos o áudio aí pelo WhatsApp, né? Geralmente nossa voz costuma mudar. Quem já percebeu? Nossa, tua voz é diferente de quando você fala no áudio, quando você fala pessoalmente. Mas eles não tinham esse problema aqui, porque Jesus estava falando diretamente com eles. O mesmo Jesus que operou maravilhas, que fez milagres, que transformou água em vinho, que multiplicou pães, era o Jesus que estava do lado deles. E esse Jesus andando com eles, eles não perceberam que era Jesus. Literalmente, aqui é uma prova de que muitos estão na casa do Senhor, mas alguns não conseguem compreender a voz de Jesus. Talvez eu chegar para você perguntando assim: mas como é que vai ser essa voz? Talvez esse quadro de pessoas, esse quadro de irmãos, está dentro desses discípulos que, estando com Jesus, andando com Jesus, não conseguem perceber a presença de Jesus. Uma coisa é certa: Jesus está com você.
Talvez você está aqui por uma dor que você está enfrentando, uma batalha que você está enfrentando, uma luta que você está enfrentando. E na sua cabeça você está sozinho. E o inimigo se aproveita, porque ele vai dizer assim: rapaz, cadê Jesus? Cadê a resposta das tuas orações? Cadê a vitória que você está buscando? E esse mesmo inimigo está dizendo assim: ó, e cadê Jesus do teu lado? Na verdade, Jesus está com você. Interessante que quando a gente lê essa passagem, um dos primeiros versículos, a partir do versículo 13, ele vai dizer o seguinte: que Jesus, estando com eles, os olhos deles estavam fechados. Eles não conseguiram conhecer Jesus. Então o problema não é que Jesus não está com você. O problema é que muitas vezes os nossos olhos estão fechados para a presença de Jesus. 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o Deus desse século tem cegado o entendimento, para que a gente não veja a glória de Deus, a presença de Deus. Então assim, entenda uma coisa: torne os teus ouvidos sensíveis, torne os teus olhos sensíveis, porque Jesus quer se manifestar a você de alguma forma, seja através de problemas, seja através de vitórias, seja através de alegrias, seja através do choro. Jesus quer se manifestar a você. Nós costumamos às vezes padronizar. Como é que funciona a padronização? Se a irmã está na bênção, ela está em obediência, ela está certa, ela é uma pessoa boa e por isso tudo está dando certo na vida dela. Mas se por acaso a irmã estiver passando por muitos problemas, ou então resolve um problema e cai em outro problema, resolve um problema e cai em outro problema, ela vai pegar. Com certeza. Pode olhar para a irmã. A irmã precisa ir para a igreja, porque com certeza ela está em pecado. Então quer dizer que Jó estava em pecado? Então quer dizer que Paulo estava em pecado? Então quer dizer que Jesus estava em pecado? Porque na verdade todos passaram por lutas. Todos passaram por problemas. O problema não é o problema. O problema é estar enfrentando esse problema e não conseguir perceber Jesus do teu lado. O problema é quando essa dor ela acontece na tua vida de tal forma que ela fecha os teus ouvidos, que ela fecha os teus olhos e você não consegue ver Jesus do teu lado e dizer assim: mas por que vocês estão tristes? A Bíblia diz que Ele é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa bênção. O que vai te alegrar, o que te vai fazer perseverar, não é o nível da tua capacidade para resolver o teu problema. Não sei se vocês estão entendendo. Mas vai ser o nível de sensibilidade que vocês têm da presença de Jesus diante do problema que você está passando. Vai ser isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Se nós estudarmos todo o contexto dessa passagem, desses discípulos no caminho de Emaús, a gente vai perceber que Jesus já tinha morrido realmente há 3 dias. Jesus crucificado na sexta-feira e já era domingo. E o interessante é que os judeus, eles tinham uma certa crença. A crença que os judeus tinham, ou têm, não sei, dizia o seguinte: os judeus tinham uma crença de que a alma deixava o corpo no 3º dia. Então eles já estavam no 3º dia e nada tinha acontecido. Então possivelmente, se a alma deixava o corpo no 3º dia, nada mais iria acontecer. Aquele Jesus que na cabeça deles veio para resolver o problema dos israelitas, ou salvá-los dos romanos, tinha morrido. E já era o 3º dia e nada tinha acontecido. Ou seja, a esperança que eles tinham em Jesus morreu. Então eles demonstraram que não criam no sobrenatural de Deus. E se eles não criam no sobrenatural de Deus, não haveria possibilidade da palavra se cumprir. Que palavra? Que Isaías falou, que no 3º dia ia acontecer o quê? A ressurreição. E por esse motivo eles estavam tristes.
A pergunta é, por que você está triste? Por que você acha que esse problema é maior do que a palavra que já foi decretada sobre a tua vida? Por que você acha que o problema que está sobre a tua vida hoje é muito maior do que a promessa que já foi liberada sobre a tua vida? Aí nós precisamos reverter a situação. Nós precisamos continuar agora nessa caminhada. Mas eu queria fazer uma pausa aqui nessa passagem e eu queria utilizar só esse caminho aqui. O caminho que eles estavam trilhando até chegar a Emaús. E a pergunta é, qual é o caminho que você está trilhando? Diante dessa dor que você está enfrentando, dessa batalha que você está enfrentando, qual é o caminho que você está trilhando? Quando nós lemos as palavras de Salomão, especificamente dos de Provérbios 14, 12, ele vai dizer assim, ó, há caminho que parece reto para o homem, mas no final é um caminho de morte. Então muitas vezes nós estamos trilhando um caminho que aos nossos olhos parece ser bons. Eu me dei bem em cima do outro, eu fiz uma coisa que entristeceu aquele, mas para mim tá bom demais. Às vezes eu passo por cima da palavra, porque aquilo está me beneficiando. Como assim? Eu tenho que honrar pai e mãe, mas a minha mãe me tratou mal, então eu não vou perdoá-la. Isso está fazendo bem para mim, fisicamente, mentalmente, secularmente? Talvez sim, mas espiritualmente, ou com base na palavra, não. E muitas vezes nós estamos passando por cima das orientações divinas. Muitas vezes nós estamos passando por cima daquilo que Deus está falando para a gente fazer. Porque há caminhos que parecem ser bons. E a verdade é que se o pecado fosse ruim, tu não fazia. Por que muitas vezes nós cometemos o pecado? Porque o pecado é bom. Eu estou mentindo? Porque se o pecado fosse ruim, não fazia. Só que o Isaías vai dizer assim, ó, ai daquele que acha que o bom é ruim e o ruim é bom. Quando nós falamos sobre esses caminhos, nós precisamos compreender que existe sim o caminho da pista larga, o caminho alargado, o caminho que eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Né? Há quem diga que eu já sou dono do meu nariz, né? Eu já me sustento. Há mulheres que dizem, eu não preciso do marido, porque eu já recebo meu salário, eu posso de me sustentar. Deus te abençoe. Deus te dê graça. Mas existe um caminho estreito. E esse caminho estreito é muito mais difícil. E é desse caminho estreito que Deus está pedindo para nós andarmos. É por esse caminho que Deus está pedindo para nós só para se aproximar de você. Deus, quando olha para esse teu problema, Ele olha de uma forma tão pequena, assim, tão minúscula. Mas Ele se limita a quem Ele é, a cura que Ele tem, a alegria que Ele tem, ao poder que Ele tem, para se chegar até você. Aí você tem que explicar, aí ele respira assim. Então, pode falar. Sabendo de quê? E aí os discípulos explicam para ele, realmente. Mas vocês não sabem de tudo que já foi escrito? Que esse Jesus, ele precisaria morrer e que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E aí a Bíblia literalmente está falando que ele começa a falar de Moisés, a falar dos profetas e tal. E sabe o que é triste? Jesus está falando com você. E a Bíblia diz que eles não sentem uma alegria, um prazer, eles não têm assim, um contentamento. A pergunta é, diante dessa palavra, diante da palavra que você está escutando na sua igreja, quando você lê as Escrituras, existe alegria no teu coração?
verdade é que muitas vezes não existe alegria no nosso coração, porque nós estamos conforme esses discípulos. Como assim? Qual que é o objetivo dos discípulos? Ou a intenção dos israelitas? É que Jesus fosse a salvação para Israel. Que Jesus salvasse os israelitas dos romanos. Isso não aconteceu, mas Jesus não veio para isso. Jesus não veio para cumprir o propósito pessoal deles. Jesus veio com um propósito maior, que foi a salvação, que foi perdoar pecados. Glória a Deus. Mas eu estou tão preocupado comigo que o cumprimento de Deus não faz diferença nenhuma na minha vida. Porque o meu objetivo não é esse. Talvez nós estamos como esse discípulo que queria apenas restaurar o casamento. Nós estamos como esses discípulos que querem apenas a cura para suas doenças físicas e da alma. Como discípulos que querem apenas uma casa, e glória a Deus. Como discípulos que querem um carro. Como discípulos que querem resolver apenas os seus problemas financeiros. Como discípulos que querem apenas a bênção de Deus, mas não necessariamente o Deus. E como se não bastasse, não creio que esse Jesus era poderoso para fazer muito mais. E por que eu falo muito mais? Porque eles mesmos presenciaram Jesus multiplicando pão e vinho, Jesus curando o leproso, Jesus transformando água em vinho. Eu posso dar uma pergunta para você? Quais os milagres você já viu acontecer? Quais os milagres você já presenciou? Quais os milagres Deus já operou na tua vida, na tua casa e na tua família? Esses milagres não são suficientes. Você precisa ver de novo, né? É interessante que existe os 12 discípulos. Não colocar 11 porque Judas, infelizmente, perdeu do caminho. Mas enquanto alguns discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, o mestre ressuscitou, o mestre apareceu para nós. O que Tomé diz? Eu só acredito mesmo. Depois de tantas coisas que Deus já fez na tua vida, nem gratidão às vezes existe. Existem 10 leprosos que são curados e no caminho eles percebem que a lepra não existe mais. Um desses 10 volta para agradecer. Diz Jesus, eu já tentei tudo, mas o Senhor me curou, estou aqui para te agradecer. Aí Jesus diz assim, beleza, cadê os outros 9? Sabia que existe muitos na casa do Senhor, mas poucos são os que voltam para agradecer. Existem muitos que passaram a virada do ano na casa do Senhor. A questão é como é que está sendo os primeiros dias na presença do Senhor em 2025. Se nós estamos falando sobre caminho que nós precisamos trilhar, nós precisamos entender o seguinte, que aos nossos olhos esses caminhos são bons, mas cuidado para esses caminhos não se tornarem morte na tua vida. Esse Jesus, então, que está diante dos discípulos e que vê eles entristecidos, e a palavra diz isso claramente, precisa nos fazer entender o seguinte, que às vezes a dor da nossa vida ela é de tal forma que nós não conseguimos perceber a presença de Jesus, mas que o problema não é essa dor, o problema é a ausência de Jesus. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz que estava Jesus num casamento quando foi convidado e o que acabou? O vinho. Quando o vinho acaba, a mãe já pede, né, que ele faça um milagre. Jesus é bem duro, diz assim, que tenho eu contigo, irmã? Bem pesada a palavra de Jesus. Mas depois ele vai dizer assim, ó, procure algumas bacias, alguns troços aí e joga água nele. Para não pensar nas palavras, tá? E é transformado água em vinho. Você consegue entender que o problema não é a falta das coisas na tua vida, o problema é a falta de Jesus na tua vida.
Se nós tivermos a presença de Jesus, até aquilo que acaba, Ele pode suprir. Aleluia. Mas se eu não tenho Jesus na minha vida, quando acabar aquilo que eu conquistei com a minha força, com o meu talento, com as amizades que eu tenho, meu amigo, vai ser difícil de superar. Porque você conquistou na força do seu braço. Mas nós precisamos conquistar na presença de Jesus. Amém. Quando acaba o vinho, Jesus transforma o que você tem, no que você precisa, que é o vinho. E eu não sei porquê, eu vou falar vinho, mas se você tem algum vício, na área de bebidas, no final, talvez não aqui, num local isolado, eu queria fazer uma oração com você. Porque o vinho que está sendo apresentado aqui não é um vinho alcoólico, não é o vinho que quando acaba o trabalho, na sexta-feira, você sai e você vai tomar e você vai beber. Não é esse vinho. Jesus não está transformando nada para alimentar o teu vício, não. O que Jesus fez foi trazer alegria por falta de coisas que nós precisamos. Então, se por acaso você está preso a algum vício, eu queria orar por você. Tá? Eu queria orar pela sua vida. Por que eu falo que o problema não é a dor, e sim a ausência de Jesus? Porque até mesmo quando Pedro está andando sobre as águas e vivendo o seu milagre, a Bíblia diz que ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, quem está perto dele? O problema, meu amigo, né? Tu está afundando na vida. O problema não é essa dor que você está enfrentando, essa dificuldade, essa dor que parece que só aumenta. Não é. Põe isso na tua cabeça. O problema é você estar passando por esse momento onde você está afundando na vida, aos olhos das pessoas, mas você não tem Jesus pegando tua mão. Você não tem Jesus te pegar e te levantar de novo. Qual é o problema maior? É estar afundando? Não, é não ter Jesus. Porque se você tem Jesus, meu amigo, essa situação, ela não te afunda, ela não te mata, ela não te deprime. O que tem te deprimido, o que tem te colocado para baixo é o fato de você procurar alguém e você não encontrar. E o pior, procurar Jesus e não encontrar. Para de lutar com as próprias forças. Para de fazer as coisas do seu jeito. Para de tentar resolver as coisas do seu jeito. Tem que ser assim, gente. Se não for assim, fico imaginando Jesus, Deus lá de cima diz assim, beleza. Enquanto você quiser resolver do seu jeito, beleza. Quando precisar, aí tu me chama. Nós estamos a caminho da terra prometida. Nós estamos a caminho porque nós fomos retirados do Egito. E Deus está nos dando a oportunidade de trilhar um caminho de salvação. Amém. Só que vocês concordam comigo? Os estudos dizem que foi por volta de mais de 3.000 pessoas que foram resgatadas ali do Egito a caminho da terra prometida. Mas no caminho, alguns morreram. Alguns murmuraram. Alguns reclamaram. Nós precisamos deixar de olhar para o problema e começar a olhar para a promessa. Nós precisamos abrir a boca para parar de reclamar e começar a profetizar. Nós precisamos abrir a boca, parar de murmurar e começar a decretar o que Deus falou para vocês. Glória a Deus, amém. E isso só vai acontecer se nós continuarmos focados nesse caminho de salvação. Amém. Qual o caminho que você está tendo? Uma coisa é certa, Jesus está contigo. Jesus está ao teu lado falando, então, me conta, fala comigo, tem um relacionamento comigo. Jesus está falando isso. Mas como é que está o nível da tua dor? Como é que está essa luta que você está enfrentando? Há quantos dias você não consegue mais ouvir a voz de Jesus? Há quantos dias Jesus está puxando um relacionamento com você e você não quer? Porque você quer fazer do seu jeito. Você está deixando a dor te dominar, a dor te conduzir. A dor deixar os teus ouvidos abertos para a sua batalha, para a sua luta. Quando Jesus está tentando entrar de qualquer forma, ao ponto
de se aproximar de você e ir andando com você. Fique de pé nessa parte. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa parte. Glória a Deus. Hebreu diz que o mesmo Deus, o mesmo Jesus de ontem, é hoje. Aleluia. Esse mesmo Jesus que se aproximou dos discípulos, esse mesmo Jesus que puxou conversa, mesmo sabendo de tudo, esse mesmo Jesus que sabe qual é o problema que você está enfrentando, ele se aproximou de você. Ele está próximo de você. Ele está puxando conversa com você. Ele quer um relacionamento com você. Amém. Você tem coragem de deixar um pouquinho, querido, essa dor de lado, essa tua luta de lado para ouvir a voz de Jesus? Porque por enquanto o que está dominando é a sua dor. É a frustração. É aquilo que você esperava e até agora não aconteceu. Talvez o que está dominando é isso. Mas Jesus continua andando contigo. Jesus continua andando contigo. Ele poderia estar em qualquer outro lugar, ele poderia estar em um lugar onde as pessoas estão apenas o agradecendo, como fez o leproso. Não, ele está trilhando o caminho com a tua dor, esperando uma oportunidade, dizer assim, tá, até aqui tu deixou a dor conduzir, a frustração de conduzir, mas tem como a partir daqui eu conduzir, eu falar sobre a palavra, eu alegrar o teu coração, eu ser a tua esperança. Aleluia. Até aqui talvez foi feito na tua força, né? É a tua capacidade, é as amizades que você tem. Gente, se eu não andar com essas pessoas, eu não me sinto bem. Mas essas pessoas, elas estão perto de Jesus para te fazer bem? Não. Elas me oferecem a bebida, elas me oferecem o cigarro, elas me oferecem drogas, elas me oferecem prostituição. Essas pessoas estão te trilhando em qual caminho? Se Deus te chamar hoje, qual caminho você está trilhando? As últimas palavras de Jesus, ali nos evangelhos, em especial de Mateus, Jesus está dizendo, ide pregar o evangelho a toda criatura. Essas foram as últimas palavras ali, no versículo 19 e 20, do capítulo 28 de Mateus. Quais serão as tuas últimas palavras? Quando as pessoas lembrarem de você, quais foram as tuas últimas palavras com elas? As tuas últimas palavras precisam ser a respeito de Jesus. Amém. As pessoas, quando pensarem em você, elas precisam sentir saudade de Jesus. Você precisa despertar as pessoas a desejarem a presença de Jesus. O teu caminho foi te dado para isso. Esse caminho que Deus está te dando, esses passos desse novo dia, é para que Jesus seja conhecido pelas pessoas. É para que quando as pessoas pensarem em você, elas lembrem, eu preciso pedir perdão. Eu errei, eu falhei, eu preciso de Jesus, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ler a palavra. Porque se eu não desperto isso nas pessoas, se as pessoas não pensam em mim, e lembram de Jesus, e lembram da igreja, e lembram que precisam ler a palavra, e lembram que precisam pedir perdão, tem alguma coisa errada em mim. O caminho que eu estou trilhando não está agradável. Não está. Mas talvez nós estamos como esses discípulos que querem apenas o carro, a casa, a restauração. E se tivesse sido dado tudo isso a eles, será que eles estavam chorando? Se você recebeu o teu carro, tu tanto quer, tu ainda estaria chorando? Talvez não, mas não estaria chorando mais, porque tu recebeu aquilo que você quer. Quando na verdade Jesus na tua vida ele veio com um propósito muito maior. Muito maior. Amém. Glória a Deus. Muito maior. Glória a Deus. Você é um instrumento para a ação divina. Você
Você é um instrumento para que o reino de Deus venha se expandir. Você é um instrumento para que pessoas sejam libertadas. Você é um instrumento para que os olhos das pessoas se abram e elas vejam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outra forma de se chegar a Deus senão através de Jesus. Ele é a verdade. E Ele é a vida, a alegria que nós estamos esperando. Nós encontramos nele. Você concorda comigo que até o milagre que Pedro viveu andando sobre as águas não foi o suficiente? Não foi o suficiente. Existe um momento da vida de Pedro onde ele afundou. Ele esqueceu rapidamente do milagre que ele acabou de viver. Talvez você viveu um milagre e agora está vivendo de milagres. Deus não quer que você viva de milagres, quer que você viva em Jesus. Amém. Nosso milagre é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso milagre é Jesus. Obrigada, Pai. Quem quiser viver de milagres, você vai receber os meus milagres. Amém. Mas eu tenho uma palavra para você. Haverão aqueles que chegarão diante de Jesus, dizendo: Jesus, no teu nome eu salvei, eu curei. Mas a resposta de Jesus é dolorosa. Ele diz assim: afasta de mim, porque viver de milagres, isso não é o suficiente, eu não te conheço. Quantos comeram o pão multiplicado por Jesus e só estavam andando com Jesus por causa do pão? E Jesus, ele afirma isso: vocês só estão aqui por causa do pão, por causa da bebida. Mas quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, a Bíblia diz que muitos se afastam. E ele chegou ao ponto de dizer para Pedro: tu quer ir também com eles? Não vai. Porque nós não podemos viver só de milagres, nós precisamos viver com Jesus, com o relacionamento dele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria te convidar nessa noite, nessa tarde, a fazer a tua oração para Jesus. Amém. A última coisa que queremos aqui é te constranger. Mas enquanto os meninos cantam aqui, eu queria que você fizesse uma tua oração para o Senhor. Pai, até aqui talvez eu tenha vivido de milagre. Pai, até aqui eu estava realmente esperando o meu carro, que até agora eu não consegui comprar. E se acontecesse hoje, a minha alegria estava completa. Mas eu percebi, eu entendi que a minha alegria ainda não está completa no carro. Por mais que o Senhor tenha, eu não tenho dúvida disso. Mas a nossa alegria não está nisso especificamente. A nossa alegria precisa estar em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, faça a tua oração sua. Saiba que Ele está do teu lado, tá? Que Ele está próximo a você. Ele está próximo a você. Ele está próximo. Desarrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Todo lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Todo lugar de honra. Glória a Deus.
filhos nessa tarde. Nós abençoamos no trabalho. Nós abençoamos o retorno do trabalho para casa. Nós abençoamos a casa dos teus filhos, meu Pai. A palavra diz ali, meu Pai, sobre Obed-Edom, que enquanto a Arca da Aliança estava na casa dele, tudo que ele fazia dava certo. Eu abençoo os teus filhos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor.